Se você é uma pessoa que anda, mas os seus avanços são pingados, esse podcast é pra você. Você não vai viver o sucesso que você espera se você só vive de experiência em experiência. Você tem que pegar a experiência que você vive e você precisa trazer ela como hábito para sua vida. O que você viveu nas suas experiências, você precisa fazer com que ela se transforme em cultura para sua vida. Estamos aqui ainda, gente. Olha a coisa interessante, eu tava brincando com o pessoal. Até que ponto a gente para, até que dia que a gente para de dar Feliz Ano Novo, né? É até dia 31 de janeiro, ou é quando é a primeira vez que a gente encontra a pessoa. Não, mas brincadeira. Então, brincadeira, mas falando sério, enquanto ainda estamos nesse momento de janeiro, começo de ano, ainda vou trazer tópicos de começo de ano, que são aqueles tópicos tradicionais, né? Metas, vontade, mudança e tudo mais. E aquela coisa que tá todo mundo animado, todo mundo quer mudar de vida, todo mundo quer que esse ano seja diferente. E a gente já sabe que não dá pra fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes, né? Falando nisso, inclusive, se você quer aprender a ter resultados diferentes, tem que mudar mentalidade, tem que mudar hábito, tem que mudar comportamento, tem que mudar um monte de coisa. E eu sei o quanto é difícil. E se você está aí há tanto tempo tentando vencer os seus pensamentos, o seu hábito, o seu comportamento, eu te digo que você precisa estar comigo dia 27 e 28 de fevereiro, presencial no nosso centro de treinamento, no Lapidação, para eu te ajudar com isso e para que você comece o seu ano de 2026, né? Não é com marcha ré, não é com marcha lenta não, mas já é acelerando, já fazendo com que a tua mentalidade trabalhe a seu favor. E exatamente o que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês, para vocês inclusive estarem comigo, eu deixo o link aqui embaixo, vocês clicam, falam com o time, que o time tira as suas dúvidas. Mas olha que coisa interessante que eu tava pensando, né? A maioria das pessoas vivem coisas extraordinárias pontualmente. Então pode ser que você vá num treinamento, você vai numa palestra, você vai num evento, ou você viveu a virada de ano de uma forma sabe, uma experiência que você sentiu Deus, com Deus, e aí você falou, Deus, esse é meu ano. E aí você, sabe, você teve aquela emoção, aquela convicção que talvez, às vezes, pode ter sido um pouco de champanhe a mais, mas tem aquela coisa que você sentiu. Só que começa, janeiro ainda estamos animados, ainda tem um pouco de ânimo, vai ser bom que carnaval vem junto. Meu filho, de março pra frente é ladeira abaixo. Aí você fala, ai Fabi, você tá sendo pessimista. Cara, talvez 80% da população vive desse jeito. Que começam forte no ano, por quê? Porque você teve aquele ímpeto, aquela motivação muito forte. Só que você não consegue sustentar. E é exatamente isso sobre eu quero te falar. Como é que você sustenta isso? Eu falo porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui dependente de ter picos de adrenalina que os outros injetavam em mim. Só que, obviamente, eu não tô falando de forma literal, eu tô falando de forma figurada. Aqueles ânimos, aquelas injeções de ânimo, aquelas injeções de motivação semanais para que eu conseguisse sustentar o desânimo, a pressão, a falta da mentalidade apropriada, a falta da emoção apropriada, para romper ciclos, para romper barreiras, para romper a falta de sucesso, para romper a procrastinação, para romper a mentalidade escassa, sabe? E só que se você não está inserido em ambientes que te proporcionam isso, ou uma ruptura bruta de mentalidade, que é o que a lapidação faz, ou aquelas coisas diárias, constantes, de motivação diária, que, cara, eu não sei quem é que tem paciência para fazer isso constantemente, se bem que um podcast faz isso, mas obviamente que a gente não tem o tempo suficiente para eu conseguir te gerar uma motivação que vai ser muito profunda, vai ser sempre um pouco mais superficial, porque essa é o lugar do podcast, né? Aquela motivação ali, ó, tipo escovar o dente, bora, amanhã tem dia. A real é que você anda, continua andando em círculos, não sai muito do lugar. E, cara, é mais um ano que passou, é mais um ano que passou, é mais um ano que passou. E você não consegue observar grandes avanços na sua vida. Então, se você é uma pessoa que anda, mas os seus avanços são pingados, esse podcast é pra você. Você não vai viver o sucesso que você espera se você só vive de experiência em experiência.
Você tem que pegar a experiência que você vive e você precisa trazer ela como hábito para sua vida. O que você viveu nas suas experiências, você precisa fazer com que ela se transforme em cultura para sua vida. Então, se você ainda não pensou qual é a sua palavra pro seu ano, ou qual vai ser a decisão pro seu ano, eu colocaria uma palavra que chamava cultura. Tudo aquilo que você quer viver de forma constante, os resultados que você precisa, eles não podem ser pontuais. Eles precisam fazer parte do seu cotidiano, ele precisa fazer parte da sua rotina. E só faz parte da sua rotina aquilo que faz parte da sua cultura. O que é cultura? Cultura é aquilo que você faz, ou, na verdade, aquilo que acontece quando não tem ninguém dando ordem. Cultura é aquilo que acontece quando não tem ninguém direcionando. Cultura é aquilo que acontece quando não tem ninguém falando nada. Então, por exemplo, se você não escuta podcast, se você não está absorvendo conteúdos, se você não está lendo livros, se você não tem informações externas, como que é o seu dia a dia? Qual que é a sua cultura? O que acontece? Como que é a sua energia? Como são as suas decisões? Como são os seus pensamentos? Como são as suas atitudes? O que você faz? O que você deixa de fazer? Na sua empresa é a mesma coisa. Cultura é aquilo que acontece quando ninguém está falando nada. Como que é o comportamento dos funcionários? Quando não tem o líder trabalhando, quando ninguém está lá presente. Qual que é o comportamento que acontece? Qual que é o pensamento? Qual que é a força de trabalho? Então, a gente entende a cultura real quando não tem ninguém dando ordem. Quando não tem ninguém de forma externa influenciando no como a gente pensa, no como a gente se motiva, naquilo que a gente faz. Então, assim, se você quer saber, principalmente quando a gente fala empresarialmente, qual que é a verdadeira cultura da sua empresa, se afasta um pouquinho. Você vai saber qual é a verdadeira cultura da sua empresa. Fabi, eu quero saber qual que é a verdadeira cultura da minha vida. Se afasta um pouquinho das inserções externas que você agrega na tua vida, você vai saber qual é a sua verdadeira cultura. Você consegue sustentar bons hábitos? Você consegue sustentar bons pensamentos? Você consegue sustentar boas decisões? Fabi, não consigo. Então é porque você ainda não está aculturado o suficiente no que você vive esporadicamente. Como é que eu faço para virar hábito? Como é que eu faço para que isso vire cultura? Isso tem que estar dentro da sua agenda. Isso tem que ser feito de forma recorrente, tem que ter repetição. Da mesma forma como a gente aprende péssimos hábitos, da mesma forma como a gente aprende a não se comportar direito, da mesma forma como a gente doutrina os nossos pensamentos para não serem positivos, eu também posso doutriná-los para serem exatamente assim, positivos, para que eles sejam alinhados para aquilo que eu gero comportamento. Então, o que eu te recomendo que você faça agora? Você comece a observar o que você não sustenta. O que você não sustenta de forma, sem ter essa invasão de coisas externas para que sustente esses comportamentos positivos que você precisa viver. Você vai fazer uma lista dessas coisas, eu espero que não seja uma lista muito grande, mas se for paciência, é o que temos, teremos que lidar com isso. E você vai precisar identificar dentro da sua rotina o que você precisa mudar para que você comece a sustentar. Não é sobre o que os outros vão agregar, não é sobre o que os outros vão trazer, mas é o que você vai fazer para que você comece a sustentar bem e melhor essas coisas. Então, a gente só vai poder transbordar quando a gente estiver cheio. E nós estamos cheios quando não cabe mais outras coisas para serem adicionadas. Enquanto você ainda é completamente dependente da motivação alheia, do pensamento alheio, do direcionamento alheio, eu não vou falar que a gente consegue viver uma vida 100% autônoma. É muito importante, sim, a gente ter outras pessoas na nossa vida para dar visão, para compartilhar a vida mesmo, porque ser sozinho é chato, sabe? Mas o que eu quero dizer para vocês é daquele lugar que nós somos dependentes. Eu ser dependente emocionalmente para ter força de vontade, eu ser dependente emocionalmente de alguma coisa ou de algo para eu poder ter ímpeto, para eu ter força, para eu ter aquele fogo de realizar alguma coisa de certo com a minha vida, gente, de certo isso não tem nada, isso tá muito errado. Então, quando você continuar neste lugar de dependente emocional para fazer o seu id, para fazer aquilo que você precisa fazer, isso é um problema. Somos dependentes emocionais. Eu sou do meu marido.
Eu gosto da forma como ele me trata, ele me faz eu me sentir bem, mas eu não tô falando desse tipo de dependência. Eu não tô falando dessa dependência de marido e mulher, eu não tô falando da minha dependência com Deus. Eu tô falando daquela coisa que, cara, se a pessoa não fala comigo, se eu não tenho um botão de... Se alguém, a pessoa não fica apertando meu botãozinho, minha campainha aqui o tempo inteiro, eu não ando, eu não saio do lugar... E assim, isso é viver, gente, num deserto tão grande, é ficar andando em círculo. E eu vou falar com vocês bem uma linguagem bíblica mesmo, sabe? Tá na hora da gente ter autoridade, da gente acessar nossa terra prometida, da gente avançar em território, da gente crescer. Então, eu preciso ter a cultura das coisas certas na minha vida. Eu preciso ter o hábito das coisas certas na minha vida. Eu preciso ter a capacidade de me sustentar neste lugar. É óbvio que tem dias que eu acordo que eu não quero fazer nada. Tem. Mas isso é a exceção, isso não é a regra. Hoje as pessoas fazem com que a regra todo mundo vai me alimentar. E a exceção são os dias que eu me viro sozinho. Tem que ser o oposto, pelo contrário. A exceção tem que ser os dias que eu vou ter ali, ó, que eu vou numa mentoria, que eu vou num lugar, só pra pessoa, sabe, assim, transbordar um pouquinho mais, pra ela ampliar um pouco mais a minha visão. E não pode ser dessa dependência completa. Então, coloque na sua cabeça a palavra para o seu ano 2026, cultura. Que você estabeleça a cultura na sua vida emocional, na sua vida espiritual e na sua vida física. Aquilo que você ainda não consegue sustentar sozinho. Para que a partir desse momento, quando você já conseguir sustentar sozinho, você pare de ser dependente dos outros e, pelo contrário, é um privilégio você poder abastecer outras pessoas, para você começar a ser a tomada de outras pessoas. Pare de ser, buscar a tomada dos outros e comece a ser você a tomada na vida dos outros. E eu espero que você implemente essa cultura e que você, inclusive, esteja comigo no Lapidação para eu te dar de forma prática como que você vai mudar essa mentalidade do seu comportamento e, obviamente, impactar nos seus resultados.